Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a Deus em primeiro lugar, oportunidade, privilégio de vir falar de sua palavra, de trazer mensagens aqui que traz vida, que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida. Amém? Espero que com você esteja bem. Sou J. Medeiros e venho trazer aqui a parte 2 aí da história e a vida de Abraão. Amém? Primeiro patriarca de Israel. A partir do capítulo 15, gente. Antes de darmos início, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu like, poste comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Por gentileza, Se você gostar, Se você achar que vale a pena. Porque hoje em dia nós estamos assim, num mundo tão corrido, Nós não temos tempo. Meu vídeo vai ficar longo, tá? Esse vídeo não vai ser pequeno. Não sei quantos minutos. Não tenho pressa de falar da palavra de Deus. Amém? A mensagem que Deus vai me dar, assim eu vou falar. Eu espero concluir Abraão, tá? Eu fiquei bastante dias aí sem terminar essa história de Abraão. E vamos concluir. A partir do dia 15, Deus anima Abraão, E promete-lhe um filho. Lembre-se que Abraão já era idoso, Abraão já estava com uma idade avançando. Então, na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. A palavra veio em visão, tá, pessoal? Dizendo assim: Abraão, não temas, Não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes, contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A Bíblia é a palavra de Deus, escrito por seres humanos, nós humanos escrevemos, mas usado por Deus. O autor aqui diz que Deus, que sonda os corações, sabe se quando a gente crê e quando a gente não crê, quando a gente obedece, quando a gente não obedece. Porque muitos fazem mesmo não crendo e obedecem, e muitos não obedecem mesmo crendo. E Deus conhece todas as coisas, Não adianta nós nos escondermos de Deus, como Adão fez lá no início, Quando ele come o fruto da árvore, ele fica com receio, com vergonha de estar nu perante Deus. E é assim que o homem age, Quando ele erra. Mas Abraão não. Abraão creu, isto foi imputado como justiça, não foi suas obras, Nós vemos que a Bíblia fala novamente sobre o quê? Sobre fé. Claro que a fé sem obras é morta. E ele continua, Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para as herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Enfim, Deus pede esses animais, E Abraão parte eles ali para fazer um sacrifício, e ele acaba adormecendo. Depois disso, assim, Abraão cai em profundo sono, Ele acorda em grande escuridão, espantado. E então Deus continua falando a Abraão: saiba de certo que peregrina será a sua semente. Então isso já é profecia lá do Egito, Onde o povo de Israel seria, antes de ser fundada a nação de Israel, seria peregrina na terra de Canaã, e eles teriam que ir até o Egito para sobreviver, acabam ficando ali, e ali foram escravizados, mas Deus faz justiça
e mostra para a grande potência da época, Egito, que só existe um Deus verdadeiro. Então, as 10 pragas do Egito ali, Deus está mostrando ali, derrotando todos aqueles falsos deuses, que muitos deles aí, ou quase todos, são adorados até hoje. Mas Deus vai demonstrando, né, a começar pelo rio Nilo. O rio Nilo, até hoje, ele é adorado como um Deus, né? Como um Deus. E não é só um rio, é só água. Claro que traz vida, sim. Mas o nosso Criador é o verdadeiro Deus e o único Deus de qual devemos adorar. Amém? Então, assim, Deus vai falando com Abraão e ele crê. Então, Deus faz um pacto com Abraão, né, a partir do 17, e ele faz assim, ó. Eu não vou ler para não ficar tão grande, tá, pessoal? Ele faz um pacto sobre a semente de Abraão, né, que diz que ele herdaria muitas terras, desde o rio Eufrates, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Então, a partir do 16, a Sara, esposa de Abraão, toma atitude, pega a sua concubina, né, e dá a Abraão para que ele gerasse um filho. Por quê? Nós, muitas vezes, nós não esperamos a promessa de Deus. Muitas vezes é difícil. Aqui eu não vou julgar Sara, não vou julgar Abraão. Quem sou eu? Sou tão pequenininho para julgar, né? O grande patriarca Abraão, sua esposa, pessoas que foram escolhidas por Deus. Então, assim, ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, né? Então, dessa serva egípcia, Abraão tem um filho, tá? Ele então escuta Sarai, né, que fala para ele gerar filho com a concubina, já que ela era estéril. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ou seja, depois de 10 anos, Agar passa a ser concubina de Abraão. E ele entrou a Agar, né, ou seja, teve relações com ela, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então Agar, por ter tido um filho de Abraão, ela pensou assim: agora eu vou ser a senhora e Sara vai ser a serva, né? Muitas vezes a Bíblia diz o seguinte: o que Deus nos ensina? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Não é verdade? Muitas vezes nós chegamos em um local desconhecido, né? Independente da sua condição financeira, nós chegamos com arrogância, soberba, e não dá certo. Não dá certo. E quando nós, muitas vezes, chegamos com humildade, nós conseguimos aquilo que queremos, muitas vezes sem gastar nada. E com Deus é a mesma coisa, gente. Se com o ser humano é assim, com Deus também. Jamais podemos nos comportar com arrogância e com soberba. É isso que essa mensagem está querendo dizer. Então Sarai, né, disse para Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que bom aos teus olhos, né? E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Ou seja, Sara vai lá e relata a Abraão o que estava acontecendo, e Agar foge da presença. Ela não se humilha para Sara, né? Ela foge. Ela foge, e a partir do versículo 7, né, vamos continuar a leitura. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ou seja, Deus enviou um anjo para conversar com Agar. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: toma-te para tua serva e humilha-te por de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira tua semente, que não será
contada por numerosa que será. Não é o anjo que ia fazer isso. O anjo está transmitindo a mensagem de Deus, amém? Só para esclarecer. Disse-lhe também um anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Né? E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e abaterá diante de face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço de Laai Roi, eis que está em Cádiz e Bered. Então Agar, ele gera um filho de Abraão e lhe põe o nome de Ismael. Bem? E Deus muda então a partir do capítulo 17 o nome de Abraão para Abraão, né? Já expliquei sobre isso. Abraão já tinha aqui 99 anos, né? Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, autores da lei, dizem que esses anos aqui são anos lunares, né? Esses 99 anos seriam bem menos anos aí do que os 99 anos. Mas a Bíblia não fala nada disso. Eu me atenho aí aos 99 anos do ano solar. Eu não vou entrar no mérito aí da questão, né? Eu vou o que está escrito aqui na Bíblia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus pede para a gente. Ande na sua presença e ser perfeito. Hoje nós temos o quê? O nosso alvo, Jesus, que foi perfeito, então nós temos o quê? Que imitá-lo na perfeição, amém? E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Essas promessas que Deus continua confirmando a Abraão. E ele fala assim lá no versículo 8, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E isso se cumpriu. E estabeleci meu concerto entre mim e ti e sua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para descer a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a sua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações. Então Deus vai confirmando a Abraão, né? Ele determina então ali o sinal, que era a circuncisão. Amém? Eu vou pular essa parte aqui. E Deus também muda o nome de Sarai para Sara, a partir do versículo 15. E no versículo 16, né? Vou ler a partir do 15 mesmo, tá, pessoal? Disse Deus mais a Abraão e a Sarai, sua mulher: Não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos nasceu um filho? Se ele já tinha 99, né? Então ele fez o cálculo: eu vou ter filho com 100 anos. E conceberá Sara na idade de 90 anos. Para o homem, principalmente naquela época, né? Até é possível, né? O homem não deixa de gerar ali o seu sêmen, né? Eu peço perdão aí pela tosse, que eu não costumo editar os vídeos, tá, pessoal? E então ele ri, né? Ele ri, mas como ser humano, esse ri aqui, ele meio que não acredita. Ele fala: eu não vou ter filho, meu Deus, como é que eu vou ter filho? Ele parece que ele tem uma dúvida ali, né? Sobre as promessas de Deus. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Porque então Abraão colocou no seu coração que Ismael seria o seu herdeiro. Porque Ismael era já vivo, né? já tinha nascido, enquanto que o seu futuro filho era uma promessa e ele não estava crendo. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque.
e com ele estabelei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Porque Isaac significa risada, né? E quanto a Ismael, também te tenho ouvido este aqui e tenho abençoado. Então, assim, Deus fala que abençoaria também Ismael, mas que o primogênito, não é um primogênito, o herdeiro principal de Abraão seria Israel. Perdão, Isaac, né? Que veio gerar Jacó e depois vai estabelecendo aí as gerações que Jacó depois Deus muda o nome para Israel, amém? E ele institui aqui a partir do 23 novamente a circuncisão. Lá no 18 aparecem 3 anjos de Abraão. Depois apareceu o Senhor no carvalho de Manré, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu na porta da tenda a seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-te agora um pouco de água e lavai os pés e recortai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração depois. Então Abraão estava ali recepcionando estes homens, mas sem saber que aqueles homens eram anjos de Deus, amém? Então ele vai lá, faz um assado e prepara ali uma refeição, dá água, enfim. E disse: Onde está Sara, tua mulher? Os varões perguntam. Ele disse: Ela aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei-te, pois está por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele diz: Não digas isto, porque tu ristes. Não adianta a gente querer enganar Deus. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Então Deus anuncia através desses anjos a destruição de Sodoma e Gomorra. A partir do versículo 17, diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Diz mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado a segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E Abraão começa a orar. Abraão começa a interceder. E chegou a Abraão dizendo, porque quem morava, se você está acompanhando aí, você vai se recordar que Ló, sobrinho de Abraão, com toda a sua família, com todos os seus servos e servas, moravam onde? Em Sodoma. Não quer dizer que Ló praticava as coisas erradas que os sodomitas e o povo de Gomorra praticavam, tá, pessoal? Não quer dizer que você mora num lugar ruim, um lugar ali que as pessoas praticam mal, que você também vai participar. Amém? Não é porque você conhece uma pessoa que pratica o mal que você vai praticar aquele mal. Pelo contrário, você, com a sua conduta de vida, você vai eliminar aquela escuridão ao seu redor.
E chegou-se Abraão, né, dizendo: "Isto é também o justo com o ímpio." Deus começa a interceder. Perdão, Abraão começa a interceder junto a Deus. "Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás, também não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então, longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não farei justiça, o juiz de toda a terra." Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Aí Abraão vai intercedendo. Vou me atrever. E se houver faltar 5? Então Deus fala assim: não destruirei por amor desses que faltou 5, né? E se achar 40? Abraão vai ali. Porque ele ia falar assim: se houver só meu sobrinho lá, sou poupa, né? É isso que ele estava querendo falar. Abraão estava querendo falar isso, salvar a sua. Porque ele tinha Ló ali como um filho, né? Que o acompanhou em grande parte de sua vida. Então nós vamos lendo aqui, vamos percebendo que chega a 30, depois ele fala em 20, fala em 10, e aí Deus fala: não, se tiver 10 eu poupo. Então Deus fala: se tiver 10 justos ali, eu vou poupar a cidade, por amor desses 10 justos. Então, gente, eu vou parar por aqui. No próximo, eu ia até completar esse estudo, mas eu quero fazer um vídeo separado da destruição de Sodoma e Gomorra, que os descrentes hoje, as pessoas satanistas, os ateus, os etc., que são pró-sodomistas, são pró-Gomorra, são pró-Babilônia, né? São cidades que foram amaldiçoadas por Deus, que não nasce nem espinho lá, nem um mato bravo lá nasce, porque Deus assim determinou. Então, com as coisas de Deus não se brinca, com as promessas de Deus não se brinca, com a justiça de Deus não se brinca. Nós temos visto aí nas mídias sociais aquelas coisas que estão falando de Jesus, né? A minoria que quer ser tão protegida, mas atacando uma outra minoria também, que não é tão minoria aqui no Brasil, mas assim. Então você vê que nós temos o quê? Que estar preparados para os fins dos tempos. Nós só vamos nos preparar quando conhecermos a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. A verdade está aqui diante de nós, a palavra de Deus. Mas não com interpretações próprias, não com interpretações de um pedacinho Eu pego aqui um versículo bíblico e interpreto ao meu bel prazer para usufruir daquilo ali. Com as pessoas que não querem ler nem estudar a Bíblia. Amém? Que a ira de Deus, a justiça de Deus virá. E vem mesmo, não duvida não. Todos aqueles que pagaram para ver, eles viram, né? E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque se você cair na mão do homem, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Se você cair na mão do Deus vivo, ninguém vai te tirar. Então não brinque com as coisas de Deus. Essas duas cidades, o clamor foi subindo de uma tal forma a Deus, né? Poucas cidades aconteceram isso, né? Relatadas aqui na Bíblia. Duas delas foi essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, como assim também foi Babilônia, né? Que Deus fala que ali não haveria mais nada, que ela seria destruída de tal forma, porque essa cidade essa potência militar que foi a Babilônia se prostituiu até os céus, né? Tipo assim, a arrogância dos babilônios foi tanta que Deus mostra
quem é que realmente está no controle. Recentemente eu vi um vídeo, fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas dentro do contexto, né? Caiu pedras de gelo numa floricultura, mas não é uma pedrinha não, nunca tinha visto aquilo, né? Eu que vou fazer meio século de vida, seus 50 anos, e pedras assim, não dá nem para calcular, talvez uns 30 quilos, 40 quilos de gelo, porque as pessoas têm brincado, as pessoas têm zombado, as pessoas têm achado que não existe Deus, que Deus não está ligando para a humanidade, que Deus está dormindo, que Deus está longe. Não, Deus é Deus de perto e também de longe. Não pense porque você não acredita, não pense que você ignora, que você não crê, que eu nunca vi Deus, então não acredito, que as coisas não vão acontecer. Vão acontecer sim, querendo você ou não, porque você não vê o vento, mas você sabe que ele existe. Você crê no vento, porque com certeza você já viu o que o estrago que um vento pode fazer. Imagina o Criador do vento. Imagina o Criador do universo. Nós somos tão pequenos, tem um louvor que eu gosto muito que diz assim: e eu tão pequeno, né, querendo a sua atenção. Quando nós oramos, nós somos tão pequenininhos, mas nós queremos a atenção do Pai, nosso Criador, nosso Salvador, e Ele nos ouve. Quando clamamos, quando buscamos Deus de todo o nosso coração, sem as barreiras impostas pelo pecado, o que nos justifica é o quê? A fé. Como justificou Abraão, como justificou os grandes homens de Deus, como justificou Jó. Sua fé o justificava, não suas obras, não seus sacrifícios, suas esmolas, não é isso que justifica a gente, mas a nossa fé em Deus, saber que Deus, Ele está no controle de nossas vidas. Recentemente tive um pequeno problema de saúde, mas que naquele momento me causava uma grande agonia, uma grande dor, uma grande, e eu já estava sem força até para orar. Mas eu consegui clamar a Deus, falei: Senhor, só Tu podes, só Tu conheces, só Tu sabes o que eu estou passando, e Tu és meu Criador. Tu tens o poder, se Tu quiser, o Senhor pode me curar. E Deus me curou. Fiz uso de remédios, sim, mas sempre tendo a fé que é que Deus que realmente cura a gente. Eu tomo remédio, lógico, quando eu passo mal, com meus problemas de saúde. Estou falando para ninguém não tomar remédio, não é isso. Mas a nossa fé tem que servir sempre em primeiro lugar e dar glórias a Deus e dar graças a Deus, porque nós estamos vivendo, nós estamos com saúde. Você não sabe o dia de amanhã. E se você está sem saúde, dê glória a Deus. Porque tem gente pior do que a gente. Tem gente que está nos hospitais, às vezes a família abandona. Tem os lunáticos, tem as pessoas drogadas, pessoas que não têm um teto. Então creia, porque você será justificado. Mas você tem que saber em quem crê, no que crê, por que crê. Aí eu vou voltar àquela palavra, né? Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, quando você segue a Jesus, você começa a seguir o caminho certo e você passa a conhecer a verdade, e ela vai te desamarrando das cadeias do diabo, das ciladas do passarinho, né? Como diz a Bíblia, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E a vida, porque após essa passagem nossa terrena, nós herdaremos a vida eterna, e a nossa vida melhora bastante já aqui nessa vida. A minha melhorou em todos os aspectos. Eu sou testemunha, eu dou meu testemunho aqui. Eu ainda dei testemunho da minha vida toda. Ainda vou fazer isso quando Deus colocar no meu coração, mas eu vou falando em pedaços, né? Que a nossa vida, né, é muita coisa para se contar. Mas eu vou fazer uma série de testemunhos de que Deus fez na minha vida. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo. Meu próximo vídeo vai ser sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, porque envolve a história de Abraão aí. Amém? Vai ser um vídeo um pouco mais curto que esse, que a história não é tão longa assim. E depois eu vou fazer a conclusão da vida e história desse grande homem de Deus, Abraão.
Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.